No primeiro episódio dessa temporada, conhecemos muita coisa legal sobre o universo dos games. Hoje também falaremos sobre esse assunto, mas de uma forma bem diferente. E queremos te convidar para mergulhar com a gente em uma aventura e conhecer um mundo fictício onde os personagens se transformam em magos, elfos e até mesmo centauros. Já deu para perceber do que eu tô falando, né? Se você pensou nos famosos jogos de RPG, acertou. Eu sou Gabriela Soares. E eu sou Letícia Ferreira e este é o tema do nosso Podcast. Gabriela, você sabe o que significa RPG? É uma sigla abreviada da expressão Role Playing Game, que quer dizer jogo de interpretação de papéis. Muito famoso em todo o mundo, as disputas mexem com a imaginação dos participantes, além de fortalecer o raciocínio, criatividade e a participação em grupo, pois o hobby se resume em contar uma história e interpretá-la como se fosse um grande teatro. Há variados cenários fictícios que podem ser criados, e um dos maiores e mais famosos é conhecido como Tormenta, uma história de fantasia medieval. Outras centenas de títulos são protagonizados por seres mitológicos, super-heróis, feiticeiros, robôs, espiões, piratas, enfim, todo tipo de aventureiro que você puder imaginar. Bacana, Gabriela. Ao contrário dos jogos tradicionais que obedecem uma sequência de tarefas, recompensas e punições pré-definidas, um mesmo RPG desenvolve naturalmente roteiros diferentes e de duração imprevista, conforme a interação dos participantes. Muito legal, né? E se você, como eu, está se perguntando como as partidas surgiram, a resposta é que não há um consenso sobre isso. A teoria mais aceita é que as primeiras interpretações de papéis tenham sido criadas pelo norte-americano David Weasley em 1967, através de um jogo chamado Bronstein. Nele, o jogador controlava um único personagem, não um exército como era bem comum na época. Também havia um juiz para decidir as consequências das ações dos jogadores, como os mestres de RPG atuais. Mas muitos fãs defendem que qualquer atividade envolvendo assumir papéis, como por exemplo, polícia e ladrão, seria antecessora dos RPGs. Letícia, de lá pra cá muita coisa mudou, viu? Hoje há vários tipos de modelos de jogos. Eles podem ser na tela de um computador ou presenciais, seja na mesa de um bar com os amigos ou em campeonatos e torneios nacionais e mundiais que reúnem milhares de fãs e, claro, geram muito dinheiro. E vale lembrar que como estamos no meio de uma pandemia, o mais seguro é evitar aglomerações. Então, se você for se divertir, priorize as partidas online. E se você não sabe por onde começar, fica tranquilo, que ainda neste episódio vamos te dar dicas valiosas de como criar o seu próprio jogo RPG. E para conhecermos mais sobre o assunto, vamos bater um papo com o Dimitri, um dos administradores da página do Instagram R2RPG, que conta com dicas para mestres e jogadores. Para começarmos, quantos membros são necessários em cada partida? O mínimo, assim como, de novo, né? Existem livros-jogos, que o livro ele basicamente faz o papel do mestre. A própria editora, que é a New Order, ela lançou um livro-jogo que é Sozinho contra as Chamas. Você, sozinho, pega o livro e vai abrindo e vai jogando os dados, olhando o que o livro diz pra você e você vai escolhendo e tal. Beleza, ali é um jogo sozinho, um jogo solo. Ainda dá pra ser considerado um RPG, então dá pra jogar sozinho. Agora a experiência mais comum, eu vou dizer assim, é de 3 a 4 pessoas, um sendo o mestre e 2 a 3 sendo jogadores. Agora eu sou, sofredor, eu gosto de pois é, às vezes eu tenho mesa com 7 pessoas, sendo eu mestre mais 7 jogadores. E eu conheço um cara que ele tem 12, 13 jogadores. Mas é coisa de louco. Eu recomendo, se você for começar com seus amigos, 4, 5 assim estourando, assim, na amizade mesmo. Existem livros e sistemas onde estão todas as regras, a descrição dos personagens, o poder e as habilidades que cada um possui. É necessário sempre usar esse material? O mais importante do jogo de RPG é contar a história. Enquanto você está contando uma boa história, enquanto está todo mundo sentado e se divertindo, é o que o RPG está acontecendo. Se a regra do jogo fica no caminho da diversão, cara, dane-se a regra. Joga ela pra fora. Mas conjuntos que nós RPGistas temos, que nós gostamos e tal, vamos lá. Temos os livros, são muito importantes. Tem gente que gosta de jogar certinho, bonitinho na regra, isso não é problema, né? Como eu falei, é a diversão que conta, se o cara se diverte assim, é assim que ele tem que jogar. Então o livro, normalmente quem lê é só o mestre, os jogadores eles não leem nada, só o mestre vai dizendo como é que rola a situação. Os livros, os dados, então esses dois são os primordiais, vamos dizer assim. Aí tem alguns, por exemplo, o D&D quinta edição, ele foi criado para você
jogar ele mais com módulos, que é os tiles que chamam, né? Que são bases que você coloca assim, um mapinha, aí você coloca os bonequinhos lá, entendeu? Então, além de você controlar o personagem, controlar tudo que eu já falei, você também tem que controlar a movimentação dele assim, 1, 2, 3 e tal, vou pra lá, pro outro. Assim, eu digo que são experiências muito diferentes. O RPG é, como o pessoal fala, theater of mind, né? O teatro da mente, que sem miniatura, sem mapa, sem nada. E o com os personagens no mapa. Dimitri, qual dica você deixa para os futuros jogadores e jogadoras? O RPG, eu já falei, ele é contar histórias. Então, para todo mundo, assim, você diz, mas eu não sei jogar isso. Cara, lembra de quando você era criança, ou você brincava de boneca, ou você fingia que era um personagem de desenho animado, ou você dizia que era o Goku, você dizia que era o Seiya. Aquilo é o RPG na sua forma mais pura. É a interpretação de um personagem que você gostaria de interpretar. Então, assim, não se acanhe de jogar por essa questão. Você também não precisa procurar o RPG perfeito. Eu, muito tempo na minha vida, eu procurei o sistema perfeito para comprar um livro, torta direito procurando o sistema perfeito, cara. É quando você tá sempre com seus amigos e você passa 1, 2 horas com eles e ri demais e troca ideia, e quando termina vocês ficam assim como se fossem pessoas que passaram por uma situação, uma experiência que só vocês passaram, tipo, só a gente sabe o que a gente passou. É isso, RPG. Obrigada pela conversa, Dimitri, foi muito interessante. O gênero RPG também deu origem a grandes franquias nos videogames. Deu pra perceber que RPG é sucesso no mundo todo, né? Mas sempre tem aqueles que conquistam um lugarzinho especial no coração dos jogadores. Conhece The Elder Scrolls, Gabriela? Produzida pelo Bethesda Game Studios, a série conta com gráficos surreais de tão bem trabalhados e detalhados. Ao todo são 5 títulos: Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion e o último sucesso, Skyrim. O enredo do jogo é vasto e abrange de mortais a deuses. A história é bem trabalhada e traz também eventos históricos fictícios. Tem uma ótima jogabilidade e, como todo RPG, possibilidades quase infinitas. Tudo vai depender de suas escolhas ao longo do percurso. Nossa, The Elder Scrolls é um jogaço, tá? Mas tem gente que desconhece limites. A empresa, na época, lançou um desafio para divulgar Skyrim. Se um bebê nascesse na mesma data de lançamento, que era 11/11/11, e recebesse o nome de Dovahkiin, que é o personagem protagonista, tanto a criança quanto os pais receberiam todos os jogos da empresa de graça pro resto da vida. E essa é a história de Dovahkiin Tom Kellermeyer. E eu espero muito que essa criança não tenha sofrido bullying na escola. Nossa, imagina se ele não gosta do jogo e aí tem que passar o resto da vida se chamando Dovahkiin. Complicado, hein? Mas agora falando de outro grande sucesso, World of Warcraft é o RPG mais popular do mundo. Ele foi produzido pela Blizzard e lançado em 2004, mas só chegou aqui no Brasil em 2011. O jogo se passa em um mundo fictício chamado Azeroth e funciona de uma forma um pouquinho diferente. Ele mistura RPG com jogo online multijogador, que é o MMO. Assim, os jogadores se conectam a um servidor online independente que permite que eles acessem o mundo principal e também os submundos. Todas as ações e modificações ficam salvas no servidor e o mundo continua em funcionamento mesmo com o jogador desconectado. Cara, e tem muito RPG incrível por aí. Diablo, Final Fantasy, Dark Souls, The Witcher, que virou até série na Netflix, hein? E muitos outros que são com certeza grandes sucessos. A maioria dos RPGs citados aqui nesse podcast podem ser instalados em Android, iOS e desktop, ou pelo menos algumas extensões desses jogos. É uma ótima pedida para quem está em casa procurando se divertir um pouco. Mas tem aqueles que, assim como eu, não têm muita habilidade com os games, apesar de curtir muito esse universo. Mas e aí, você já pensou em desenvolver o seu próprio jogo de RPG? Pois é, a ideia pode parecer maluca, mas vai por mim, é um ótimo meio de você soltar a imaginação e ainda se divertir muito com os amigos. E aqui no Podcast você não só se informa, como também aprende. Então, abre seu bloco de notas e aumenta o volume porque eu vou te contar os segredos para você desenvolver uma super história de RPG. Já pensou se você até consegue vender essa ideia e fica milionário? Não esquece de me dar uma parte, hein? E pode ficar tranquilo, porque diferente do jogo, você não vai precisar matar nenhum dragão para criar seu próprio game. Você só vai precisar de muita imaginação e bons amigos para jogar depois. Basicamente, é só criar um cenário com personagens, objetivos, regras e uma maneira de ganhar. Depois disso, é só partir para a diversão.
E se você ainda não tá acreditando que é realmente possível criar seus próprios jogos do zero, nós convidamos o Bruno Moraes, que provavelmente vai te convencer. O Bruno tem uma conta no Instagram voltada para jogos de RPG e tem quase 20 mil seguidores. Além disso, ele é desenvolvedor de histórias e, pasmem, começou com apenas 7 anos. Bruno, conta um pouquinho pra gente como é que isso tudo começou. Bom, a minha história com RPG começou quando eu tinha 7 anos de idade apenas. Eu fui apresentado ao RPG por um amigo e acabei me apaixonando pela possibilidade de criar histórias ilimitadas. Desde então comecei a jogar RPG com esse amigo e com outros amigos, fui aumentando a minha rede de jogadores e ainda com 7 ou 8 anos de idade comecei já a narrar RPG. Foi quando eu comecei a desenvolver minhas próprias histórias. Então essa minha história com RPG e criação de histórias é bastante antiga, né? Em relação à minha página no Instagram, eu criei em julho de 2020, em decorrência da pandemia. Eu sou professor universitário, estava tendo que dar aulas online, de home office, então aproveitei que estava em casa e comecei a divulgar o que eu sei, né, de histórias e de RPG, porque achei que seria um conteúdo que atrairia as pessoas. E se você não está inserido nesse universo desde cedo, assim como o Bruno, a gente vai te dar uma mãozinha e indicar o passo a passo de como começar. Inicialmente é preciso uma história para dar um contexto ao que você pretende fazer e tornar o game ainda mais realista. Você gosta de jogos mitológicos ou de guerra, por exemplo? Já é uma ideia. É importante também definir qual o conflito principal e a solução para ele. Por exemplo, você pode colocar um vilão como conflito principal, assim o combate direto é o objetivo do jogo. Também é comum jogos sobre desastres naturais ou epidemias em que fugir de uma ilha que está afundando ou então precisar descobrir uma vacina para uma doença contagiosa que está alastrando pelo mundo todo. Pera, agora eu tô confusa. Você tá descrevendo uma possível narrativa de jogo ou o contexto em que estamos vivendo? Olha, Letícia, realmente, viu? Com essa realidade distópica que a gente está vivendo, não é preciso nem muita criatividade para se pensar em um conflito. Pois é, e pra você que tá pensando em desenvolver algum jogo, essa é uma boa dica. Você pode criar mundos fantasiosos e histórias mitológicas, mas pode também se inspirar em eventos históricos para uma história mais condizente com a realidade. Não é mesmo, Bruno? Sim, eu considero que o RPG é um campo de criação ilimitado, né? É possível criar enredos e conflitos tanto de fantasia, de alta fantasia, né? Mitologia, ficção científica, como também de baixa fantasia e até mesmo realismo histórico, ficção histórica, tudo é possível. Criar histórias baseadas na realidade, histórias baseadas em mitos, em lendas, tudo é possível, né? Eu tento não me limitar, eu tento não limitar a minha criação a um desses campos, né? Então eu crio histórias de toda espécie. Eu tenho tanto histórias, livros, contos, textos escritos em alta fantasia, né, em mundos fantásticos, como também tenho histórias criadas no mundo real, que são com baixa fantasia ou nada de fantasia, apenas ficção. Então, os jogadores variam o gosto deles, né? Alguns gostam mais de fantasia, outros gostam mais de algo mais real. E falando em ser realista, é importante você criar um mapa do mundo onde o jogo vai acontecer. Pois é, você está criando o universo todo do zero. Se você não for nenhum desenvolvedor de jogos digitais, pode desenhar um mapa em uma cartolina mesmo, por exemplo. Assim vai ter um jogo de tabuleiro. Que tal desenhar arenas de luta no mapa, ou então locais seguros com abrigos e até com mantimentos? O importante é soltar a imaginação e colocar no papel tudo que vier à mente. Bem lembrado, Gabriela. Agora, o que a gente também não pode esquecer é sobre a moeda de troca. Afinal, até no universo gamer, um dinheirinho é bem-vindo. Mas fica tranquilo que não estamos falando de dinheiro de verdade não, hein? Sabemos que o dólar tá caro e não queremos acabar com sua poupança. Mas, caso você tenha interesse, dá uma olhadinha no nosso podcast sobre games. Tem muita gente aí ganhando uma grana com jogos online. Algumas moedas bem comuns no RPG, tipo ouro, prata, diamante e até vida. Com essa moeda de troca é possível comprar acessórios para o seu personagem, que podem ser armas, remédios, armaduras e até mesmo algumas roupas mais exclusivas. Confesso que eu iria gastar todo o meu dinheiro na lojinha de acessórios, imagina só todas aquelas roupas medievais e tudo. Letícia, brincadeiras à parte, você falou do processo mais importante da criação de jogos. E não, infelizmente não são as roupas, mas sim os personagens. São eles que vão conduzir a história e dar sentido para tudo que foi criado anteriormente. E esses mesmos personagens vão ajudar você a se divertir com seus amigos ou até criar tretas. Afinal, quem não tem aquele amigo competidor que não aceita perder de jeito nenhum, né? Pois é, Gabriela, e é pra isso que servem as regras.
E essa é a dica mais básica que vamos te dar. E também a última. Depois que você elaborar tudo isso que te falamos aqui, é hora de você criar essas regras e pronto, é só jogar e se divertir. E se você acha que é uma ideia muito boa e original, corre pra patentear, hein? Pois é, e essa dica é muito boa, hein? Bem, a nossa conversa tá muito boa e por mim eu ficaria horas aqui conversando com vocês. Mas infelizmente o episódio de hoje já tá chegando ao final. Agradeço a companhia de vocês e nos vemos no próximo episódio. Obrigada pela sua companhia, até a próxima e fui! Esse podcast foi produzido por Felipe Fernandes, Gabriela Soares e Letícia Ferreira. Edição por Júlia Paes. Apresentado por Gabriela Soares e Letícia Ferreira.